Fala jovem, Thiago Matos aqui. No vídeo de hoje eu vou lhe ensinar a forma correta de manipular objetos no Vue.js utilizando o método set e o método delete. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Bom, antes de começar eu tenho que te apresentar uma coisa aqui para poder contextualizar e explicar o porquê do uso do set e delete no Vue.js. Aqui eu tenho uma constante user. E esse cara tem nome Jon Snow, age 30, certo? E aí, obviamente, se eu imprimir esse cara aqui, eu vou ter lá o meu objeto. Se eu alterar alguma coisa no meu objeto, como por exemplo adicionar e-mail, eu tenho jonsnow@gots.com.br. E aí eu imprimo o user de novo, obviamente eu tenho o e-mail dentro do meu objeto. Então você sabe que você pode adicionar propriedade no seu objeto dinamicamente assim on the fly. Da mesma forma eu posso deletar user.name. E aí se eu imprimir user de novo, eu não tenho o nome, né, dentro do meu objeto, porque eu acabei de deletar. Então eu posso criar propriedades e deletar propriedades dentro do objeto dinamicamente. Agora vamos fazer esse mesmo exemplo dentro do Vue para a gente ver e estudar o comportamento. Aqui eu tenho o Vue.js criado pelo Vue CLI, o Vue CLI, e eu vou criar o objeto user aqui dentro com as mesmas propriedades. Name, Jon Snow, age 30. E vou imprimir esse cara aqui em cima só para a gente ter, né, esse usuário aqui. Beleza. E para a gente fazer esse cenário, eu vou colocar dois botões aqui. Esse botão é de adicionar. E esse outro botão aqui é de remover. Ou seja, eu vou adicionar e remover propriedades lá dentro do meu objeto. E obviamente aqui eu vou colocar uma ação de clique para add. E a outra ação de clique aqui para remover. E aí eu vou declarar esses dois caras aqui em método para a gente manter o mesmo cenário. Add e remove. Então, para a gente criar esse mesmo cenário, eu vou simplesmente pegar o usuário, adicionar e-mail, que seria jonsnow@gots.com.br. E no remover eu vou criar a mesma coisa, delete this user.name. Ou seja, estou repetindo exatamente o mesmo cenário que a gente criou aqui. Eu criei um objeto, eu adicionei o item e-mail, né, a propriedade e-mail, e removi a propriedade name. Aqui a mesma coisa, eu tenho o meu objeto, aqui eu estou criando uma ação de adicionar e remover. E a ação de adicionar vai adicionar o e-mail só para teste. E a ação de remover vai deletar aqui o users.name. Vou salvar. Aqui eu já tenho, né, o meu adicionar e remover. Se eu clicar em adicionar, nada acontece. Se eu clicar em remover, nada acontece. Por que isso? Só para a gente provar que isso está chegando aqui. Eu vou colocar aqui um alert. add. Eu vou colocar um alert aqui, remove, salvei. Então ele está chegando aqui em add em remove, certo? Beleza. Então isso quer dizer que se você adicionar propriedade no objeto dessa forma e deletar dessa forma, o Vue.js não vai reconhecer, porque ele não vai ativar o gatilho do observer que roda aí por detrás dos bastidores. Ou seja, todo objeto que você cria no Vue.js, ele vai criar um observador para as propriedades. E tudo que for alterado, aí sim ele vai ser reativo. Se você adicionar uma nova propriedade, o Vue.js não vai rodar esse observador para criar um novo observador, certo? Por detrás dos bastidores. Então ele vai criar esse observador assim que você cria o objeto. Se você adicionar coisas novas no objeto diretamente ou remover coisas do objeto diretamente, o Vue.js não vai, né, engatilhar o observador para esse cara aqui e para esse cara aqui, e por isso que ele não é reativo, né? Por isso que ele não se torna reativo.
E por isso que a gente precisa necessariamente utilizar o this$set, porque esse this$set vai engatilhar esse observador que tem dentro aí do objeto, né? Então, se eu colocar esse cara aqui, thisUser, e aí o segundo parâmetro é o campo que eu quero adicionar, nesse caso, e-mail, e o terceiro parâmetro é exatamente o meu valor. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido, colei e vou deletar esse cara aqui. Da mesma forma do set, a gente vai utilizar o delete, e aí eu vou passar o meu objeto, thisUser, e dizer qual o campo que eu quero deletar, name. Simplesmente isso. Então, dessa forma, esses dois caras aqui vão engatilhar aí o observador do objeto e vão fazer as modificações necessárias que você está solicitando aqui e aqui. Vamos lá testar? Salvei. Então, vou adicionar. Opa, meu e-mail aqui já apareceu. E remover. Opa, meu nome foi removido. Então aí você já percebe a importância de utilizar o $set e o $delete no Vue.js 2. Porém, no Vue.js 3, que está já para ser lançado, né? Na verdade, os caras estão dizendo que já vai ser lançado já tem um bom tempo, mas enfim, isso não vai ser preciso. Esses dois caras aqui provavelmente vão deixar de existir e você vai poder manipular, né, diretamente o objeto como a gente fez aqui, certo? E ele vai ser reativo porque a reatividade no Vue.js 3 é um pouco diferente. Espero que você tenha entendido aí a importância do set e o delete no Vue.js, porque às vezes a gente está manipulando o objeto e o objeto não fica reativo e aí a gente acaba se perdendo aí no meio da nossa programação. Então set e delete bastante importante. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, quer interagir comigo, utilize aí o box de comentário embaixo aqui do YouTube para poder deixar aí a sua pergunta. E não se esqueça de me seguir no Instagram, Thiago Matos Web, aqui embaixo no vídeo. Então eu vou ficando por aqui, te vejo aí no próximo vídeo, um forte abraço e fui!